Porque o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, durante a abertura da Semana das Comunicações no Palácio do Planalto, que, se for preciso, irá editar um decreto contra as medidas de isolamento social determinadas por governadores e prefeitos para conter a propagação do coronavírus. O presidente afirmou ter certeza de que o Congresso Nacional estará ao seu lado, pois o decreto nada mais é do que o artigo 5º da Constituição. Vamos verificar o que ele não disse. Tem que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido, com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso, porque alguém delegou competências esdrúxulas a governadores e prefeitos. Bolsonaro acrescentou também que a medida não será refutada por nenhum tribunal de justiça e por nenhum outro órgão. Amanda Klein, minha querida, tomando uma aguinha aí, se hidratando. Eu voltei. Tudo bem, sem problema, querida. Me fala uma coisa, o que você acha dessa fala do presidente da República? São bravatas, Paulo. Ele está completamente acuado pela CPI, politicamente acuado. Acho que cada vez mais ele fala para uma parcela minoritária da sociedade, ele está falando diretamente para os apoiadores dele. Eu até consultei alguns juristas hoje, conversei com algumas pessoas, referências, viu, Constantino, professores do INSPER, FGV, professores da USP, enfim, referências na área jurídica. E legalmente não há o que ele fazer, editar um decreto para fazer valer a Constituição, o artigo 5º, ele não tem como ele interferir na autonomia de prefeitos e estados, isso está expresso na Constituição, porque nós temos um sistema tripartite de saúde, e isso já foi referendado por mais de uma vez pelo Supremo Tribunal Federal, pela maioria, por todos os ministros, melhor dizendo. Então, legalmente não há nenhum instrumento que ele poderia usar, ele poderia decretar estado de sítio, estado de defesa, isso precisa do aval do Congresso, isso implica também medidas muito mais drásticas para as pessoas, né, como inviolabilidade do lar, das correspondências, isso implica medidas muito mais drásticas, isso é usado em tempos de guerra, ou então de ameaça de invasão estrangeira, não tem nada a ver com o momento atual, ou então se ele fosse, por exemplo, não sei, dar um golpe ou usar um ato institucional, só assim ele poderia fazer alguma coisa à revelia do Congresso ou à revelia do Supremo Tribunal Federal, não existe um subterfúgio, não existe nenhum instrumento jurídico disponível para o presidente adotar isso. Só que, além dessas ameaças, eu gostaria até de ressaltar uma coisa que a gente não enfatizou aí na fala dele, o Paulo, que também são as ameaças que ele faz à China, né? O Bolsonaro voltou a atacar a China, sugerindo que o vírus poderia ter nascido num laboratório, apesar de uma equipe da Organização Mundial de Saúde, uma comitiva, ter estado recentemente, há poucos meses, na China, e dizer que essa hipótese, rejeitou essa hipótese, diz que é altamente improvável. Ele também falou em guerra química, bacteriológica, e perguntou ainda qual país mais cresceu com a pandemia, de novo numa referência à China. Quer dizer, logo depois do próprio Bolsonaro trocar o ministro da Saúde, tirar o ex-chanceler Ernesto Araújo, colocar alguém mais afeito à diplomacia, ao profissionalismo, à competência, que é o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, tentando se aproximar da China, da Índia. China e Índia são responsáveis por 95% dos insumos médicos, são responsáveis pelo nosso IFA, os insumos para fazer vacina. Nós precisamos mais do que nunca de China e Índia nessa época da pandemia. Além disso, a China é responsável por grande parte das nossas exportações, principalmente exportações de commodities, né? É nosso principal parceiro comercial. Então, de novo, o presidente joga esse trabalho de diplomacia, de profissionalismo pela janela, para fora da janela. Em nome do quê? Né, por mais ameaças ideológicas e palavras para lacrar nas redes sociais, para animar, atiçar a sua militância, os seus apoiadores, isso não encontra eco num governo competente. É muito difícil você encontrar um profissionalismo, uma competência no governo que repete coisas escabrosas e teses absolutamente infundadas. São crenças, são mitos de rede social. Infelizmente, a gente vê isso na boca do presidente da República. Constantino, sua vez. Minha vez, Paulo, vamos trazer um pouco de argumentos aqui. O presidente está acuado, é a única coisa que eu concordo com a Amanda na brilhante análise da colega, né? O presidente está acuado pelo povo. E eu também conversei com alguns especialistas, com mais ou menos centenas de milhares de pessoas que foram às ruas no final de semana e que foram ignoradas pela mídia, né? Aliás, nossa Constituição é muito clara em lembrar que o poder emana do povo, né? Todo poder emana do povo.
eu não estou nem aí, assim como esses brasileiros todos, que o Supremo chancelou A ou B. Por um motivo muito simples, né? Hoje todo mundo que está atento e que é honesto do ponto de vista intelectual sabe que é o próprio Supremo a grande ameaça à Constituição. São esses ministros apontados por uma quadrilha de criminosos, sabatinados por um Congresso sob mensalão e petrolão. São esses ministros que rasgam a Constituição para soltar o Lula, para torná-lo elegível e por aí vai. Então o povo está enxergando isso. Então a palavra do Supremo já disse, é exatamente esse o problema. Nós temos um Supremo que rasga a Constituição para salvar o seu companheiro, né? Veja, se dependesse de jornalistas, né, como a Amanda, e que tem tantos nas redações aí afora, né, o Brasil já virava logo uma província chinesa, onde, aliás, não existe jornalismo. Então, ainda bem que nós temos um presidente que ainda tem uma certa coragem moral de apontar para essas diferenças de essência, né, entre quem defende liberdade, democracia e quem quer logo se tornar vassalo, subserviente a um regime tirânico como o chinês, né? E que sim, não há ainda descarte científico de que o vírus escapuliu ou foi produzido por um laboratório. Isso está em aberto. Jornais sérios como a Gazeta do Povo já deram, inclusive, reportagens sobre isso bem interessantes. Então, o presidente está numa situação muito delicada. Tem uma pressão dos brasileiros patriotas que defendem a liberdade, né, a democracia, olhando isso tudo que está acontecendo e clamando por uma ação. E o problema é o que fazer. Não é trivial. Não é trivial, né? Então, eu achei o mais engraçado de tudo a Globo, né, que faz campanha diária contra o presidente, chamando a manchete assim: Bolsonaro ameaça editar decreto para garantir direito de ir e vir. Ameaça usar a Constituição? É nesse nível que chegou o nosso jornalismo. Você, Serrão? A questão é muito séria. Jair Bolsonaro não está especulando sobre o problema de guerra bacteriológica. Esse assunto está sendo tratado com muita seriedade pelo Estado-Maior das Forças Armadas de um paizinho, um tal de Estados Unidos da América. Então, por isso o Bolsonaro hoje fez uma referência a essa questão. Agora, isso não é o essencial. Fato preocupante e assustador é o que está acontecendo no Brasil. Nós não estamos debatendo temas relevantes e o presidente da República continua não utilizando os instrumentos corretos para o exercício da soberania dele. Então, vou dar aqui uma sugestão interessante para o presidente pensar na cama. Por favor, acione a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República ou talvez alguma outra instituição, talvez até o próprio advogado dele, para que ele acione algumas redes sociais, no caso específico o Twitter, que está colocando como trending topic, está praticando ali um crime de denunciação caluniosa, quando faz a filtragem e deixa que fiquem lá no Twitter expressões tipo criminoso, genocida, e tem uma que, pela sigla, que eu não vou pronunciar aqui, mas a sigla dela é VTNC. Todo mundo sabe o que é, mas aqui o horário, tem criança assistindo, eu não vou poder falar esse palavrão aqui. Contra o Bolsonaro. Isso é crime de denunciação caluniosa que essa rede social está sendo conivente com ele. Então é hora da gente começar a restabelecer um pouco o império da lei, do respeito à lei no Brasil. Tem que parar com essas narrativas que só ficam atacando o presidente de maneira irresponsável. E o presidente também tem que assumir a postura de responder a esses ataques de maneira mais inteligente. Esse negócio de invocar lei de segurança nacional para isso, para aquilo, vamos parar com isso. O Supremo já incorreu nesse erro. Não vamos repetir o erro que foi cometido anteriormente. É hora de estabelecermos debate sério sobre a questão da saúde no Brasil. A saúde sempre foi problema do Brasil. A educação continua sendo sempre um problema no Brasil. São as áreas onde o dinheiro público, onde a sociedade pagadora de impostos, gasta mais dinheiro e tem uma péssima contrapartida do governo.